primeiro capítulo, gente. Só o primeiro capítulo? Não deu tempo de eu chegar no Não, segundo, mas não tem beleza. problema, não tem problema. Mas posso falar do segundo aí, de boa. Pode, sem problema. Ok, gente, vamos começar então o primeiro capítulo, agora com outro livro, né? Terapias Contextuais, esse aqui. E eu acho que a gente já explicou até no... A gente não explicou ainda para o pessoal que está assistindo a gravação. O outro livro, a gente estava vendo que não estava tendo muita novidade, vi até o pessoal assim, engajando menos. E aí, então, a gente decidiu trocar de livro. Teve essa proposta. Esse livro já estava entre os que eu tinha interesse. E aí alguém colocou lá no grupo, eu falei, eu acho que dá para a gente estudar esse aqui. Eu confesso que eu gostei bastante, assim, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2. O capítulo 2 um pouco mais, que a gente vai comentar hoje, nos dois capítulos. Evidências e processos na terapia contextual. Integração e ruptura. Durante a década, a pesquisa clínica na psicoterapia, majoritariamente, seguiu a lógica da lógica biomédica, que identifica a produção de evidências clínicas com a relação de protocolo. Protocolos são descrições manualizadas, acho que está certo, de procedimentos de intervenção, com um nível de formalização suficiente para que diferentes terapeutas possam ser treinados na aplicação fiel desses procedimentos. Nessa perspectiva, um treinamento eficaz é considerado como tal desde que novos terapeutas consigam reproduzir fielmente os procedimentos descritos no manual. Então já vem um tempo, né, com que a terapia busca cada vez mais evidência, mais procedimentos consigam ser replicados. Ô, Vini, Oi. quer dar o tela cheia aí no teu PowerPoint? Deixa eu ver onde que aqui. Aqui. Eu acho que Vê fica se melhor. mudou. Mudou? Ou não? Não. Não, aqui Não. ainda Tá, tá beleza. exibindo Não, eu já sei normal. quando acontece isso. Aqui, agora vai dar certo. Deu certo? Isso Aí, aí. agora deu. Aham. Agora deu. Sim. Acho que fica melhor para ler. O que vocês acharam, assim, desse capítulo? Eu acho que é o lance que eu falei para você, Vini, quando a gente estava em off ainda, que eu acho que esse capítulo ele trouxe mais discussão sobre processos do que o livro de processos que a gente estava lendo antes, assim. Uhum. Então, eu acho que ele começa a explicar, né, tipo, fazer uma relação entre as contextuais dentro de uma visão mais atual de processo, da questão da manualização. Então, eu acho que é bem bacana, porque como ele é um livro recente, né, ele está dentro da onda que está vindo, sabe? Eu acho que ele contribuiu mais do que o livro que a gente estava lendo só nesse capítulo. Para mim, já trouxe mais discussão, mais pensamento, né? Só com um capítulo, né? É. Uhum. Ó, eu acho que tem Ele uma coisa fala... eu acho Pode que tem uma falar, coisa que desculpa. vale a pena mencionar. Que é o seguinte, esse capítulo ele foi escrito por um brasileiro. E isso Sim. faz toda a diferença. Uhum. Porque uma coisa que a gente comentou bastante naquele outro livro é como nos Estados Unidos eles nomeiam e descrevem, né, o que a gente chama de psicologia comportamental, e lá eles chamam de psicologia funcional, né, ou de uma técnica analítico-funcional. O Thiago, eu acho que ele escreveu e ele deixou claro assim, o quanto que as nossas terapias comportamentais já fazem isso, que já utilizam essa ferramenta, que é digamos assim, a mãe de várias outras, que é a análise funcional, Uhum. aqui no Brasil já há muito tempo, e o que a gente chama de TAC, né, a terapia analítico comportamental, uma terapia praticamente brasileira mesmo, assim, né, no desenvolvimento. E eu acho que ele deixa claro essa distinção, né, de que há ainda uma discussão, ele traz, acho que o Davidson, não lembro qual autor que ele traz, Eu estava de, procurando, é o Davidson. é o É, o Davidson, né? Davidson mesmo. O Uhum. Davidson é um cara meio abrasileirado, assim, e eu acho que ele traz ali, o Davidson
questiona um pouco, né? Uma proposta da terapia baseada no processo, ela é recente, ela é interessante, mas acho que ele traz o Davidson, porque o Davidson ele questiona o caráter inovador dela, né? Para nossa psicologia comportamental, não parece mesmo muito inovador, mas ele traz ali no segundo momento do capítulo o que seria diferente, né? As narrativas funcionais, o jeito de se fazer análise funcional, tem alguma diferença, ele dedica ali o final do capítulo para isso. Ô, Cauã, eu não sei se você, se o Vini também, como que vocês perceberam isso, mas por esse capítulo do Thiago, eu tive uma coisa que eu falei assim, não, acho que isso aqui é um pouco diferente, mas bem pouco também, que é o quê? Eu acho que quando a gente olha para processos, a gente está olhando um comportamento, né, para atuar como se fosse mesmo análise de comportamento clássica ali, só que eu acho que o que eles trazem de novo, talvez seja assim, identificar o que de quadros específicos, quais são as características que se repetem em vários. Eu acho que isso é o que eles trazem de um pouco mais novo, entendeu? Ao invés da gente ter uma análise funcional que ela é totalmente individualizada, sabe, é Uhum. totalmente para a pessoa que está na minha frente, eles começam a identificar que, não, beleza, essa pessoa aqui, ela tem dentro desse quadro esses itens aqui. E, por exemplo, ruminação, esquiva experiencial, isso aqui se repete em vários, entendeu? Eu acho que essa coisa transdiagnóstica, eu acho que talvez seja o que diferencia um pouquinho, porque parte, lógico, da pessoa que está na minha frente, porque é individual, mas a partir dessa pessoa eu olho numa lógica um pouco mais global, porque tem processos que se repetem em pessoas e quadros diferentes. Eu acho que a única Uhum. coisa que eu consigo ver que traz alguma concepção um pouco além, sabe? Porque senão, cara, para mim é análise funcional mesmo, assim, eu vejo pouca diferença. Uhum. Eu Viajei ou vejo, faz sentido? Não, faz sentido. Eu vejo dessa forma. faz sentido. Eu fiquei pensando assim, nisso que você falou, o que se propõe hoje de transdiagnóstico, que é aquele outro livro que a gente estava estudando, vim discutindo um pouco, Uhum. ele me parece ter um certo posicionamento que os analistas do comportamento já têm, é de romper com a lógica biomédica do diagnóstico, decisão clínica e protocolo, Sim. né? Uhum. Eu acho que a gente tem isso em comum com essa proposta de transdiagnóstica, mas A, os, a, a, ti- de- a os terapia baseada em tipos, evidência já vai em direção a isso, né? Já é o contrário. Já vai mais se adaptando a isso. é Ou uma não? pergunta, não sei, acho que é uma pergunta que divide opiniões, eu acho. Mas Uhum. acho que no Brasil, posso estar falando besteira, o Renan me, me corrige, mas eu acho que no Brasil a PBE ela está um pouco mais alinhada, sim, com o modelo biomédico. Então, eu vejo que a Mas não terapia baseada sei. em evidência, ela É, vai mais de encontro a isso, né? Já a terapia baseada em processo, uhum, ela tenta seguir um caminho diferente. é. Eu vejo assim, mas eu não tenho muita propriedade para falar. Mas eu vejo igual você, Vini. Não, pelo que me Pelo menos parece, eu no não tô... Brasil. Aham. Ah, E, você tem essa e, e- mesma impressão, Renan? Eu tenho. E eu acho assim, quando a gente fala de processo, uma vantagem que a gente tem, em termos de desenvolvimento de técnicas, mesmo coisas assim, é que se a gente pega alguma coisa que tem alguma recorrência, a gente consegue desenvolver técnicas, e o transdiagnóstico fala muito disso, né? Por exemplo, você, Vini, é bipolar e o Acauã, ele tem depressão, por exemplo. E Uhum. aí tem processos em comum. Então, eu acho que a gente vai caminhar um pouco para isso. Assim. A gente vai desenvolver técnicas para esses processos específicos, que aí eu trato você e trato o Acauã, sabe? Tipo, eu trato Uhum. esse ponto dos dois, assim. Só que eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Eu acho que realmente é muito. Vamos começar a pensar dessa forma para ir começar a construir em cima? Então, tipo, eu acho que É, está muito longe é ainda, igual a gente sabe? vem falando, é um bebê. A ideia é legal, né? A proposta é legal, a Uhum. intenção é legal, assim, mas eu vi que na prática não tá nada tão definido, assim, né? Tipo, é mais, por enquanto, parece que até um. É aquilo que a gente já vem falando, né? Tipo, é um bebezinho ainda. A uhum. ideia é legal, mas eu acho que na prática não tá tão estruturado assim.
Uma coisa que, assim, só para concluir o que eu ia falar, assim, eu vejo esse ponto que o Renan levantou, mas eu acho que tem um outro ponto que ele traz ali, que é o distanciamento, que ele chama de... Não lembro como que ele chama, mas é mais ou menos assim, de intervenção na contingência direta. É basicamente o que os nossos autores falam de análise de contingências, né? Uhum, uhum. Mais antigos, Sonia Meyer, Banaco, sei lá, Carolina Bore, os mais antigos. Eu acho. Aí eu queria lançar essa para vocês, assim, porque o segundo capítulo me deu bastante essa impressão, que me parece Hum. assim. Há uma crítica do pessoal que faz ataque em cima dessas terapias contextuais, que seria assim: vocês fazem muitas intervenções, as intervenções de vocês, elas dependem do comportamento verbal. E para a gente trabalha com o comportamento como um todo. O verbal, e há técnicas, há maneiras de trabalhar isso ali, mas a gente não depende apenas de uma análise verbal. O Tiago, ele traz isso ali de um jeito, falando assim, que há uma diferença, né, do que seria a análise de contingências. Entender esse ponto como se assim, digamos assim, a geração antiga de behavioristas faz análises funcionais, olham para outras coisas, formulam o caso pensando em outras contingências que não envolvem necessariamente um encadeamento verbal, coisa assim, ou aquela equivalência verbal, né, equivalência de estímulos RFT, né? Uhum. Entender o que eu estou querendo dizer? O que vocês acham desse ponto, assim? Porque o Thiago, eu achei legal o jeito que ele apresentou, mas ele se posiciona também como um contextualista. Entende essa nuance? Uhum. Sim, sim. Eu acho que a velha guarda, eu acho que ela tem uma raiz muito na modificação de comportamento, né? Naqueles primeiros movimentos que a gente teve. E assim, Uhum. eu vou ser bem, vou confessar uma angústia que eu tenho, assim. Eu olho o mundo como um analista do comportamento, e aí, assim, eu entendo, eu vejo contingências, eu vejo coisas nesse sentido quando eu estou pensando no mundo, assim. Mas, por outro lado, quando eu olho só a análise do comportamento, me parece que se eu ficasse só numa questão de modificação de comportamento, uma coisa mais clássica ali, me falta ferramentas para algumas coisas, entendeu? Concordo. Então, eu vou para as contextuais, e aí é uma angústia, isso não está bem resolvido na minha cabeça, não. Eu acho que o Acauã jogou uma questão, eu vou jogar uma outra por cima, porque eu não vou ter a resposta. Uhum. Mas, Uhum. assim, é uma angústia que eu tenho também, porque aí eu olho as contextuais e eu falo assim, tá, fico usando um monte de termo que às vezes não é muito específico do que está falando, tem toda aquela questão, né? Por outro lado, ataque, ela não me dá alguns recursos para lidar com algumas coisas direito, fora que, se a Você gente vai sente falar em essa questão, falta na psicoterapia, assim, por exemplo, só com ataque? eu sinto, cara, eu sinto, assim, eu acho que tem, por exemplo, o professor Wagner, bem conhecido aqui em Londrina, ele é um cara que ele Sim. fala, tipo, você não precisa de nada além do Skinner para atender. E eu falo, cara, ou ele entendeu o Skinner no nível Hokage, terceiro dan do negócio, Aham. ou eu não tô enxergando Mas, alguma coisa ali, sabe? mas é isso que eu vejo, assim, se for ficar nessa postura, a gente nunca sai da análise de comportamento na base ali, tipo, a gente nunca sai de Skinner. E eu É, vejo que, assim, você, é igual você falou, é de englobar alguns, por exemplo, borderline, como é que, quais são os padrões, o que que acontece ali, tipo, ter isso mais esquematizado facilita o meu atendimento, do que tentar ver individualizar, ver tudo novo, seria super burocrático, super cansativo, assim. Eu vejo que ter uma pré-estrutura me ajuda muito, assim, nos atendimentos. A terapia contextual me ajudou muito. A FAP, por exemplo, o que sim. acontece na relação terapêutica ali, tipo, eu vejo que a ACT me trouxe muita ferramenta para trabalhar ali com o cliente, para me comunicar com o cliente, inclusive. E, ô Vini, tem um outro lance também, cara, porque, por exemplo, eu tava lendo umas coisas, até porque eu vou participar do congresso da Unifil na terça-feira, e, cara,
Se a gente ficar nos tratamentos que são sempre individualizados, né, sem nenhum tipo de protocolo, sem nenhum tipo de base, assim, lógico, tem a análise funcional. Mas, cara, tem um monte de viés, tem um monte de coisa, e a ciência ela vai construindo uma coisa em cima da outra, né? Então, se a gente Uhum. consegue, por exemplo, estabelecer uma técnica legal, eu vou construir em cima disso e a gente vai chegando mais longe Uhum. com isso. Imagina se cada caso tivesse que ser pensado como único, sem, não sei se eu estou sendo claro, sem Sim. processos por falta de palavras, sabe? Quando eu Aham. olho, por exemplo, uma técnica das contextuais, eu falo, cara, beleza, isso aqui é muito menos enviesado, isso aqui depende muito menos de feeling, depende muito menos de algumas questões, entende? Uhum. E sei lá, se a gente for falar de evidência mesmo, assim, a gente tem evidência da área de análise de comportamento, aquela evidência clara, para aba, para coisas assim. A própria TAC, quando a gente vai pegar só ela, clássica, ela carece um pouco de trabalhos que comprovem uma metodologia, uma coisa mais estruturada, sabe? Eu, particularmente, eu tenho um receio de ficar muito solto, assim, sabe? Eu prefiro sentir que eu tenho uma base que me garante um pouco mais de certeza, sabe? Aí nisso, Cauã, que eu sinto falta que eu vou para as contextuais, porque eu acho que eu sinto um pouco mais de segurança para algumas coisas, sabe? Uhum. Para a clínica, assim, eu vejo, como, tô falando do Vinícius mesmo, assim, a terapia contextual mudou minha vida, assim, de verdade, assim, no formato de atender, tipo, a eficácia eu vejo que melhorou muito, assim, achei que facilitou. A gente não tem nem muito, por exemplo, tem, né, lógico, mas eu estou dizendo em termos de quantidade, né? Por exemplo, um manual de formulação de caso em análise do comportamento, sabe? Aquele classicão lá, uma estrutura e tal. Eu não sei vocês, ou quem está vendo isso aqui depois, eu não gosto, entendeu? Eu tenho medo de eu fazer. Primeiro, a gente erra, entendeu? Então, quanto mais a gente tiver cercado de coisas que dão uma segurança, eu prefiro. E aí, nesse Uhum. ponto, por que que, gente, eu tô E falando muito, eu vou aí parar, mas Não, por que que falei. as cognitivas avançaram tanto e ocuparam tanto espaço da década de 80, principalmente para cá? Porque elas têm tudo muito estruturado. Aí a gente vai criticar manual depois, ok. Mas e, elas têm tudo muito estruturado. Elas hum, têm uma segurança, elas têm procedimentos muito claros. e, Eu acho que talvez a gente perde um pouco, né? aham. E até assim, por exemplo, vamos supor, eu vou analisar o Renan de forma individualizada. E o Renan tem TDAH, por exemplo. Eu tenho Uhum, uma base do que é, de quais comportamentos, do que eu tenho que trabalhar ali, eu acho que me ajuda bastante. Porque se eu fizer assim, eu não vou conseguir ter controle de todas as variáveis ali, né, uhum. envolvidas no Renan. Então, você ter uma pré-definição, acho que ajuda bastante, assim, ajuda a não ficar solto, a não perder mesmo o atendimento, assim. Ô, Vini, é a discussão se a gente deve entender barra usar o DSM ou não. É uma discussão, entendeu? Tipo, você vai usar o DSM para intervenção? Não, lógico que não. A gente vai fazer análise funcional e tudo mais. Só que o DSM, ele direciona o olhar para coisas que são importantes? Na minha opinião, sim. Então, assim, a Sim. gente pode criticar o DSM, agora tem o ARDOC na psiquiatria, tem o HITOP, tem coisas que estão sendo criadas, mas até agora não tem nada tão bem estabelecido quanto o DSM, com todas as críticas possíveis. Então, eu Uhum. acho que a gente entender como é que funciona, ter alguns atalhos que ele pode dar, eu acho que facilita, entendeu? Facilita a comunicação, por exemplo. Vou falar com o psiquiatra que jeito. Exato. É a mesma discussão, sabe? Aham. Que a gente já teve aqui. Ou não, que o Acauã tá quieto. Acauã, o que que você tá achando disso tudo? Não, eu entendo essa posição de vocês. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, mas eu acho que a gente vai desviar um pouco daqui. É? Não, Não beleza, eu vou sei. continuar lendo Enfim. aqui, mas no final a gente pode trazer isso, então, essa. Vou dormir curioso para do Acauã agora. Eu gostaria de ver essa outra posição. Sim? Eu gostaria de ver até para eu entender também o outro lado. Uhum, Acho que a gente só tem Vou, a crescer. tá, eu claro. vou tentar sintetizar. Hum, Tá. Eu não sei como resolver uma questão metodológica que é meio que assim. é, Na TCC e nessas contextuais,
Eu acho que se produz evidência muito interessante, é um fato. Só que eles têm uma validade externa muito boa, é um fato. Uhum. Já a validade interna deles é o que a gente tem, agora me colocando como analista do comportamento, é o que a gente tem melhor do que ninguém, e isso abre margem para uma discussão. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, ó, existem décadas, e são muitas décadas, sei lá, pelo menos umas 6, de muita pesquisa consistente sobre os processos comportamentais. Certo. Poucas com humanos, É o ponto tá? que eu falei. Esse é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema. Aham. Mas com uma assim, com uma metodologia muito nossa, né, que a gente resume como sujeito único, delineamento sujeito único. É mais do que isso, mas a gente resume assim. Uhum. E muito sólida, tá? Só que pela própria natureza desse tipo de delineamento, desse tipo de pesquisa, é muito mais difícil fazê-la em larga escala. Pelo menos a gente achava isso. Só que você pega os 20 últimos anos e a gente começa a ter um salto muito grande com humanos, só que só em população que está dentro do espectro autista. E aí eu acho que é o segundo problema. E aí eu vejo assim, por muito tempo, os analistas do comportamento, eles travaram uma guerra metodológica, uma guerra contra os ensaios clínicos randomizados, a, a, a prática médica estatística, né? Porque ela é um tipo de metodologia que ela apaga o que a gente consegue apresentar. E eu acho que na nossa história da comunidade de analistas de comportamento se comprou essa briga metodológica por muito tempo, né? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, aquele grupo do Skinner que era o Columban Simulation Project. Vocês já ouviram falar disso? Já. Então, esse é um exemplo. Ele trabalhou lá com o Epstein e tal, por quase uns 10 anos, assumindo essa briga, basicamente, né? Na época com os cognitivistas, com a inteligência artificial e tal. Agora, eu acho que assim, tem esse ponto que é meio que a gente hoje consegue produzir, replicar esses procedimentos em populações de humanos em grandes quantidades, só que dentro de um nicho. E isso traz um outro problema grave também para a gente, nesse sentido. E aí, assim, a gente tem bastante coisa, mas o que se considera evidência de alta qualidade, o sistema da Cochrane ou qualquer outro sistema de hierarquização de evidência, vai colocar o que a gente faz lá embaixo, na pirâmide. Então, Vai. veja, as evidências que se produzem em análise de comportamento, pelas metodologias de entender evidências, elas são média, média baixa. Porém, dentro do que a gente faz, eu colocaria a minha mão no fogo que nós somos os melhores fazendo isso. Então, no que eles se consideram, no que eles consideram como evidências de baixa qualidade, ou de média baixa, a gente é muito mais sólido do que eles, inclusive. E isso é difícil de mensurar. É como se os sistemas de hierarquização, sistemas de avaliação de evidências, eles nos incluem, mas eles também ofuscam o que a gente sabe fazer de melhor, que é o processo, tá ligado? E assim, Uhum. de fato, não há tantas pesquisas de reprodutibilidade em larga escala. Só que o jeito que a gente faz uma pesquisa, se você lê o artigo, você pode estar no Japão, você pode estar na Austrália, que você vai conseguir fazer a mesma pesquisa. Tem uma pesquisa do Todorov no começo da década de 90, que o município de Brasília incorporou, que ele fez umas intervenções lá. Era uma cidade assim, que não tinha muita faixa de pedestre, era muito perigoso atravessar as ruas lá e tal. Ele fez umas pesquisas com isso na época, muito famoso e tal.
Aquilo lá dá para aplicar em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil, e se você ler, você vai entender, porque o processo é totalmente descrito. Entende? Não sei se ficou claro o que eu quero dizer, mas é meio que assim. Eu concordo, Ficou. sabe? Mas ô Vini, eu não sei para onde vai isso aqui, mas aí agora eu Cara, vou perguntar um negócio, eu quero entender como que o Acão aham, resolve na cabeça dele isso. uhum, Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu acho que tem uma questão que é uma, para mim, é uma problemática que eu vejo, que é assim, na minha concepção, infelizmente, a gente precisa de uma padronização, por falta de palavra, tá? Padronização de alguns processos. Por quê? Porque eu conheço o Vini, eu conheço você, eu sei da responsabilidade que vocês têm, eu sei das postagens que vocês fazem em rede social apontando preocupações e tudo mais. Agora, eu acho que quando a gente pega, por exemplo, somente, eu sei que não foi isso que você falou, tá? Mas somente um delineamento de caso único ali, a gente cai numa coisa, por exemplo, que é um argumento que a psicanálise coloca para justificar que o que eles fazem tem tanta evidência quanto qualquer outra coisa. E aí a gente sabe, tem artigos até falando sobre isso, do problema e do porquê que o delineamento de sujeito único ele está para baixo da pirâmide. Eu não tô dizendo, eu não gosto da pirâmide, eu acho que ela tem vários uhum. problemas também. Mas assim, imagina a gente individualizar o processo ao ponto de ficar, por exemplo, só com um sujeito único ali, que é o que o Freud fez. A psicanálise é pautada nisso, no fim das contas, né? Uhum. E aí, assim, como que eu consigo universalizar isso? Eu entendi do Todorov, mas eu tô falando de a grosso modo, né? Se eu ficar Uhum. só no sujeito único, como que eu eu não queria usar a palavra vendo, mas vocês vão entender, como que eu vendo isso? Como que eu torno isso, por exemplo, uma política pública? Como que eu faço para melhorar a população em termos sociais, coletivos? Senão eu fico só no sujeito e mesmo assim, como eu falei, eu conheço vocês dois. Eu não conheço o Zezinho, que é mal formado, que a gente sabe de vários casos que tem por aí, e o cara vai só no sujeito único, só ele ali, ele não vai ter uma padronização, a gente vai confiar no feeling do cara, de fazer um negócio, eu acho que fica muito solto, entendeu? Então, assim, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Eu não sei como que a gente instrumentaliza isso, sabe? Como que eu faço que isso se torne uma ferramenta para a ciência da análise do comportamento conseguir coletivamente agir. Não sei Como se é que ficou faz claro. essa comunicação com um médico, por exemplo, com um Por exemplo, psiquiatra? por exemplo, por Uhum. exemplo. Não entendi. Uhum. Eu Eu, confio eu não muito que o sei que a se dá gente tem é também. forte. Ah, É, aham, vai lá, vai lá. eu não sei se dá também, cara. Eu realmente não sei se dá. Em 2018, teve um congresso que a gente organizou ali na UEL, que veio a Tamara Melnick, que é aquela uma que publicou o primeiro livro lá de psicologia baseada em evidência, que a capa Uhum, é uma pirâmide, né? Ela veio dar uma palestra sobre psicologia baseada em evidência. Acho que foi em 2017, que foi errado. Aí, na plateia estava a professora Verônica lá, a Verônica Aidu, né? uhum, E aí ela fez assim um questionamento para Tamara, gerou uma discussão assim meio acalorada lá, uhum, mas sintetizando o que ela colocou, é meio que assim, o nosso delineamento de sujeito único, que pode ser várias pessoas, né, apesar do nome, uhum, o que ele faz? Ele coloca aquela pessoa em comparação com ela mesma. sim. É isso que a gente faz. E essa é a beleza do negócio. Já o jeito que se produz essas ferramentas, igual você disse, é um jeito que faz o quê? Que coloca o sujeito em comparação com a população, A média. Aham, sim, sim. né? Eu acho que simplesmente é incompatível. Assim, as duas tiveram uma discussão lá, tal, ficou meio acalorado o negócio. Eu já vi muita gente entrar nessa discussão. Eu não sei como eu resolvo na minha cabeça, cara, é um puta de um dilema, e eu vejo que assim, parece que é tipo você olhar para a arte, uma péssima analogia para a ciência, mas é tipo você olhar para a arte e você falar assim, ah, eu você, Renan, os dois gostam de quadrinhos. Só que eu gosto de quadrinhos por algumas coisas, e Uhum, você acha que essas coisas que eu gosto de quadrinho
é a parte que dava para ser descartada dos quadrinhos. Você gosta por causa de outras coisas do quadrinho, tá ligado? Eu não sei, na minha cabeça, ultimamente, eu penso que simplesmente é incompatível. E aí, nesse sentido, a gente vai perder o embate mesmo, sim. E se as ferramentas, elas sempre forem para o lado da PBE, ainda que eles tentem incorporar uma parte do nosso processo chamando de psicologia funcional, invalidando um pouco também a análise de comportamento, é uma guerra que a gente vai perder mesmo. E Talvez querendo ou daqui a não, vai 30 ganhar anos É igual não se funciona o faça mesmo. comércio, né? Vamos colocar, vai ganhar quem vender mais, né? Quem Acho que vender, sim. quem conseguir. Quem Mas consegue... eu acho que é exatamente esse o ponto. Quando eu falei lá assim, tipo, a cognitiva se criou da década de 80 para frente porque vendeu melhor. Eu acho que é esse o ponto mesmo, assim. é. E, tipo, quando a gente fala de ensaio clínico randomizado, você está pegando o sujeito médio não existe mesmo, assim. Então, se eu der 6 pão de queijo aqui pra gente, eu comer 5 e cada um de vocês comer metade de um, na média cada um comeu 2. Não quer dizer nada, entendeu? Só que, Uhum, assim, eu me sinto mais seguro se eu tiver isso, mas eu concordo com você. uhum, Eu não acho a analogia da arte tão errada, não. Que eu acho que é uhum. como você enxerga e como você se sente mais à vontade com a ferramenta que existe, entendeu? É. Vou ficar Tal- quieto. tal- Talvez seja por isso também que se depositou tanta expectativa agora baseada em processos, né? Eu acho, Porque, eu acho. porque se ela der certo, os analistas do Aham, comportamento vão sobreviver, né? eu acho, eu acho. Uhum. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Senão a pode dar gente continuidade? fica Como é nisso. que tá para vocês? Tranquilo. Não, mas achei Falei legal, achei muito, foi mal. importante a discussão, assim. As terapias contextuais compartilham a concepção de que evidências clínicas não podem ser reduzidas à proposta da PBE, mas devem avançar para uma compreensão dos principais processos de mudanças clínicas, relevantes para uma formulação de caso consistente e pragmaticamente efetiva na orientação da psicoterapia. Vou ir lendo avanços, né? A proposta da TBP recebeu, a terapia baseada em processo, recebeu diversas críticas, desde sua a sistematização, argumenta que esta não trouxe novidades, mas apenas uma reafirmação da proposta da terapia comportamental, que é uma das críticas que tem. Eu concordo, não trouxe nenhuma mudança mesmo, assim, tipo, com a proposta. Assim, eu entendi a proposta, tipo, foi legal, mas ainda não atingi algo efetivo mesmo, assim, que faça eu querer estudar mais sobre isso e tentar entender mais. A formulação de caso e na elaboração de um sistema diagnóstico integrado é a principal desafio da TBP, na atualidade, para deixar de ser apenas uma proposta teoricamente bem embasada e tornar-se um integrador empiricamente consolidado para uma produção de conhecimento. Se a proposta da TBP ainda não está completamente sistematizada, ainda assim tem se firmado como uma alternativa mais viável do que a lógica protocolo, síndrome que denominou o cenário de pesquisas psicoterápicas até aqui. O que vocês acharam, assim, dessa parte? É o que a gente falou um pouco, né? Falei, Renato. É. Não, eu ia falar assim, eu acho que eu concordo muito com esse último parágrafo, sim, eu acho que não está sistematizado mesmo, e eu acho Aham. que a gente precisa realmente superar, eu não sei como é que vocês veem isso na prática de vocês, mas a gente precisa superar essa questão de protocolo síndrome mesmo, porque, lógico, meu, vai gente na clínica que você fecha o diagnóstico, mas vai muita gente que não fecha, então isso traz uma série de problemas. E eu acho que quando a gente já tem, por exemplo, esse olhar ó, eu defendi o DSM naquela hora, agora eu vou bater, né? Quando a gente já Uhum. tem um olhar de diagnóstico, eu acho que você já parte do ponto quase que a pessoa ela tem um quadro, que ela é um doente, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que isso direciona, enviesa a É. análise, sabe? Eu não gosto de usar, tipo, Mas, paciente, eu uso cliente justamente para não ter um olhar de patologia, mas sabe? eu acho que não dá para ficar preso a isso, mas usar como uma base, dá para ser Isso. Aham. é um pano de Não dá, fundo, com né? certeza.
para dialogar, como o Renan falou, não, dá sim, É. com certeza. Mas eu acho que eu acho que isso é uma fatia que às vezes, se a gente não tomar cuidado, a psicologia vê como se fosse o bolo inteiro, sabe? Tipo, não é uma fatia. Eu acho que Sim, isso vai ajudar a olhar, até para questão de processo, acho que o DSM pode ajudar em algumas questões, mas eu acho que a gente não pode reduzir o ser humano ao protocolo síndrome. Eu acho que muitas vezes sim, é o que acaba caindo nisso, sabe? Tipo, e tá chegando na população em geral, né? Porque quantas pessoas estão se diagnosticando por TikTok hoje em dia? sim, exatamente. É essa a lógica. Uhum. Bom, e aí isso assim encerra o livro que a gente estava estudando antes e esse É, capítulo ao mesmo tempo. é o Bom, epílogo do outro livro esse. confesso que eu gostei bastante, eu gostei mais até do segundo capítulo. Eu vejo que assim, eu atendo casais, eu vejo que assim, a teoria das molduras relacionais explica muita coisa, assim, muito, por exemplo, até o que eu vejo como uma esposa ou como uma parceira, tem muita, a teoria da moldura relacional explica muito essas relações, né? Tipo, às vezes o que é para ser uma parceira para mim não é a mesma para o Renan, não é a mesma para o Cauã, são critérios sempre muito diferentes. E eu confesso que eu fico bastante encantado com a teoria das molduras relacionais, assim. Como é que é para vocês essa teoria? O que vocês têm achado? Têm gostado? Rapaz, eu não consegui ler esse capítulo, falei para vocês em off, porque eu estou dando muita aula e tal, não deu. Mas eu lembro que eu dei no semestre passado, na Unifil, aula de moldura relacional. Cara, foi a única aula do primeiro semestre inteiro que eu achei difícil pra caramba de montar, sabia? Eu Aham. acho incrível, mas eu acho uma das coisas mais difíceis que tem dentro das Uhum. contextuais, assim. Eu acho Sim. genial, eu acho Vai incrível, numa mas lógica diferente, né? eu acho muito Eu acho. difícil, sabe o que, Vini? Você fazer o Ah, outro entender isso. é assim. Entendeu? Fazer o aluno entender isso é muito difícil, assim. Mas é muito legal, cara. Explica um monte de Ah. coisa. Explica como que a gente associa eventos, né? E aí só o comportamento verbal já provoca Mas aqui ele respostas e até tal. traz exemplos que eu achei bem legal, assim. Vou até trazer aqui. Vamos lá, toquem vocês um pouco, então. Já que eu não li. O responder relacional arbitrariamente aplicado é um conceito base para a compreensão da RFT. A partir desse conceito, pode-se trabalhar com respostas a relações entre estímulos em detrimento de respostas a um estímulo particular, enquanto humanos e animais irracionais podem ser ensinados a discriminar entre estímulo por propriedades formais. Os humanos, cujo comportamento está sob controle verbal, podem discriminar entre estímulos por propriedades contextuais ou sociais arbitrárias. Igual, por exemplo, até um parceiro ou uma parceira que você quer ter, que você tem vontade de ter, ou alguém que você se apaixone. Talvez você está sob controle de outras propriedades, assim, o que que por exemplo, uma parceira representa para você, por exemplo. É muito legal se você tentar ver o significado de alguma coisa, assim, ver a relação, ver de como é aprendido, né? Tipo, você olhar a história do sujeito, o que que significa tal coisa, tipo, Quais vamos supor, associações foram feitas, né? como que essas relações foram feitas, assim, né? Tipo, por exemplo, por que que para a mulher, sei lá, vamos mudar só um exemplo. É tão importante o cara lavar a louça ali naquele período, tipo, por que que ele precisa ser esse cara que faz uma atividade específica ali, tipo, o que está entrelaçado com essa atividade, assim, por exemplo, o que que representa para ela? Eu acho muito legal. Eu acho que a RFT consegue explicar muito bem essas relações, assim. Daí tem algumas molduras relacionais aqui, tem a de coordenação, né? A de oposição, a de distinção, de comparação, hierarquia, moldura temporal, espacial e deítica. Faltando o acento ali no Tá sem o acento aqui. Vocês chegaram a ver um pouco dessas relações, assim, de coordenação, igual assim, vamos supor, ela vai fazendo relações, né, assim como, vamos supor, uma mulher rica é algo legal, uma, a mulher pobre já faz uma relação de oposição, como se fosse algo ruim.
Então você vai fazendo relações, vai fazendo molduras, vai tendo várias molduras, né? Tipo, eu acho legal o jeito que ele colocou aqui no capítulo. Moldura relacional é estabelecida a partir de um histórico de reforçamento de múltiplos exemplares. Uma vez estabelecido, constrói-se como um operante generalizado, podendo ser aplicada junto a qualquer estímulo a partir de dicas contextuais. Então, você vai também, ao mesmo tempo que você é ensinado de uma forma, você também vai fazendo outras relações também, né, verbal. Eu acho que isso... Eu ia falar, e esse ponto, eu acho que ele é o mais inovador, assim, o maior potencial, eu acho, da RFT. E eu, assim, eu sou leigo, tá? Eu já estudei um pouco, mas não é a área que eu estudo. Mas eu vejo, assim, parece que é a maior evolução, que é meio que, assim, o comportamento verbal, ele tem uma história, e ao longo dessa história, ao longo daquele conceito, ao longo daquela moldura, né, ao longo daquela equivalência, pelo tempo, ele vai adquirindo múltiplas funções, ou funções que às vezes são opostas, Ou, né? ou até Ele trazendo traz... sofrimento. Uhum. Tipo, ele traz um exemplo assim, onde, né, dentro de uma mesma, digamos assim, dentro de um mesmo significado, há uma relação aversiva e uma relação apetitiva também, né? Só que o contexto que se aplica, ele é um pouquinho diferente. Sim. E eu acho que essa é a grande beleza, porque pela equivalência de estímulos e também por uma teoria do comportamento verbal skinneriana, a gente consegue fazer dois recortes, né? Por exemplo, a gente faz assim, ó, vamos dizer assim, que alguma moldura, algum significado de poder, vou exemplificar, algum significado de poder. Para essa perspectiva da RFT, o poder, ele pode ser complexo, ele pode ser hierárquico, né? Ele pode ter algumas variações. Para um instrumento skinneriano, a gente pode até chegar nessa conclusão, mas a gente vai ter que fazer mais de um recorte, né? A gente vai ter que analisar uma contingência onde o poder tem uma função, depois, naquele outro ambiente, o poder daquela mesma pessoa vai ter uma outra função, e a Para gente, cada com pessoa vários... vai ter uma moldura diferente, o poder, né? O que Pode é ser, poder? para cada pessoa, se diz, para cada outra pessoa, né? Sendo o Por ambiente exemplo, assim, daquele que a gente está analisando. eu acho que assim, Uhum. independente do que for, vamos supor, o amor, por exemplo. Se a gente for falar sobre amor, nós três aqui, cada um fez uma moldura. Sim. Uhum. Cada um fez uma relação. Não é Uhum. a mesma coisa, não é o mesmo cenário. Não são baseadas nas mesmas questões. O poder também, né? Uhum. Eu acho, eu É acho que a como, moldura... Oi? eu ia dizer assim, Desculpa. é como se a gente, apenas por uma teoria de comportamento verbal, a gente conseguisse fazer esses vários recortes e entender que existem várias funções. Mas a gente não consegue integrar tudo numa coisa só. Mesmo se a gente pensar em encadeamento de respostas, em teorias de operação estabelecedoras, Jack Michael, nada integra como uma coisa só. E pela moldura relacional, a gente consegue ver de uma maneira um pouco mais integrada essas múltiplas funções, e eu acho que isso dá um instrumento para a gente na clínica entender como é que aquela pessoa tem, sei lá, uma relação ambivalente com aquela questão, né, ou uma Igual, relação de sofrimento muito mais igual, por específica. exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, até de um cliente que eu ouvi hoje, achei muito interessante, ele falando assim, Uhum, meu, como é que eu vou separar da minha esposa, assim, tipo, ela é legal e tal, e eu tirei ela, ele tem, assim, ele se vê um cara muito forte, que ele tem que buscar ser cada vez mais resiliente, de estar sempre bem, daí ele falou assim, eu tirei ela de casa, eu tirei minha esposa de casa. Tipo, até ele, ao mesmo tempo, ele colocou ela como fragilizada, sabe? Tipo, como se uhum,
ele foi o responsável. Então você vai ver que as relações verbais que tem ali, tipo, geram sofrimentos para ele, né? Tipo, faz ele se responsabilizar ali. Tipo, e é legal quando você entende essa construção, você vai quebrando a É, lógica também. E por que que ela não escolheu sair de casa? Você vai quebrando a lógica que o sujeito vai se colocando, sabe? O que vai gerando sofrimento quando você vai entendendo a forma como ele vai construindo uma narrativa, assim, por exemplo. Tipo, eu vejo que na clínica acaba me dando muitos instrumentos de intervenção, assim. Quando você consegue visualizar a forma como a pessoa constrói até a questão de self, aqui, até o que ele vai falar aqui, ó. Um fenômeno importante a ser observado é quando se pensa no trabalho clínico, e que tem relação direta com a compreensão das molduras relacionais. É a emergência de noção de self, a partir do reforçamento diferencial de respostas relacionais do tipo eu, você, aqui e ali, espaciais. Agora e então, uhum. temporais. O indivíduo passa a desenvolver uma noção verbal sobre si mesmo, a partir da distinção entre perspectiva do eu aqui agora e do outro ali então. O que vocês estão achando até aqui? Tá tranquilo assim? Ah, vamos seguindo. Ela está caracterizando, né? São bastante coisa mesmo. Oi? Não, ela está Desculpa, caracterizando, né? O cortou. que que são as molduras, né? É. Uhum. É Uhum. bastante coisa. Quando, quando o foco é estabelecido na experiência clínica, é natural que se entenda que falamos sobre relações entre redes relacionais, uma vez que mesmo uma simples afirmação como eu sou uma pessoa explosiva já implica em uma série de declarações envolvendo cada um de seus estímulos componentes. Só estímulo eu, por exemplo, só o nosso estímulo eu, se a gente for falar da gente, relacionado a tem inúmeras relações, né? Tipo, quem que é o Uhum. Renan? Quem que é a Cauã? Se a gente for explicar, está entrelaçado a várias, a É, gente está fazendo várias relações. Oi? eu acho que essa rede de relações funcionais, eu acho que essa é a beleza da coisa. Ao invés da É, gente fazer vários recortes ao longo da história de contingência de reforçamento verbal, a gente consegue ter um instrumento que ele é um pouco mais uma linha só, né? Com várias é, nuances, vai complexificando, né? Depois ela trouxe ali com essas partes mais recentes da RFT que traz amplitude, complexidade, aquelas outras dimensões, né? Uhum. E eu então, só acho assim, que é a até beleza aqui, da ó. coisa. Até aqui, ó. Igual o exemplo que eu dei do meu cliente hoje, ó. Esse exemplo lembra um pouco parecido, ó. Assim, na história de Guilherme, o homem pode ser entendido como forte e sério, e diversas relações são derivadas disso, como para conseguir o que quer. Um homem precisa saber se impor. A moldura condicional. É melhor um homem. Daí tem outra relação também. É melhor um homem ser um homem de briga do que ser um homem que chora. Você vai vendo que vai desenvolvendo outras relações ali junto. Tipo, aí o quanto assim, às vezes o cara pode ter dificuldade de lidar com fragilidades, com dificuldade, com falar sobre Uhum. sentimentos, ficar vulnerável, ali vai. Uhum. O E a ser gente vai. homem tem muitas implicações, né? Isso, tem muitas implicações. Uhum. É, complexidade diz respeito ao nível e detalhamento daquela relação e à quantidade de tipos de relações envolvidas. Por último, a flexibilidade diz respeito à facilidade com a qual a resposta em questão pode ser modificada a partir do seu contexto. Respostas mais rígidas e difíceis de mudar teriam um nível mais baixo de flexibilidade, né? Quando o indivíduo ele está muito preso àquela narrativa mesmo, assim, né? Tipo, Uhum. preso àquela construção. Quando falamos de RFT, não estamos falando de uma abordagem clínica, mas de uma teoria de compreensão da linguagem. Então, assim, eu vejo que na questão de intervenção, eu vejo que a RFT contribui muito, assim, para... igual você falou, tipo, não vai ficar explorando muito contexto, mas sim a construção daquela linguagem, né? Uhum. Construção, a evolução da linguagem, igual o Isso. Reis utiliza, né?
É igual quando o meu cliente fala, eu tirei aquela mulher de lá, da casa dela. Quando ele fala isso, tipo, qual é a construção que tá ali por cima? Como se o homem foi responsável, qual eu sou homem e eu que sou responsável pelo que eu fiz, tipo. Uhum. Então a construção que tá por trás daquela fala é que a gente vai analisando, vai intervindo ali também, né? Nessa narrativa. Então, eu acho bem bacana. Então, até é a proposta que ele dá aqui. Ó. O papel do terapeuta seria, então, identificar a função das diferentes partes na narrativa do cliente e ajudá-lo a entrar em contato com elas, trabalhando na direção de um repertório mais flexível e buscando construir uma compreensão acerca das maneiras pelas quais a narrativa que ele construiu ou aproxima ou afasta da vida valiosa. O que vocês acharam até aqui? Tá tranquilo, assim? Cara, bem denso, tem bastante coisa esse capítulo aí. Eu acho que dá para pegar cada parágrafo desse e fazer a gravação dessa, Ixi, porque dá, cada parágrafo gera discussão, né? Igual dá. assim, Uhum. por que eu falei até de terapia de casal, por exemplo? Vamos supor, às vezes o incômodo com a minha esposa tem mais. Às vezes, por exemplo, não, a outro homem não ficaria incomodado, mas por que comigo acontece? Qual que é a relação que está por trás? Qual que é o significado por trás do que ele está querendo ali, né? Tipo, o que representa tudo aquilo? Uhum. É Eu acho que interessante. de certa forma, quando duas pessoas se dão bem, é porque as molduras de alguma forma se encaixam de uma forma boa, né? Tipo, Aham. o que emerge dessas molduras. Eu acho que o exemplo de casal aparece isso porque, como você falou, às vezes outra pessoa não acharia aquilo um problema porque as molduras foram constituídas de uma outra forma, né? Então, encaixa, talvez. Por exemplo, eu vou até me expor um pouco aqui. É desconfortável, mas eu vou me expor. Por exemplo, eu valorizo muito uma parceira que trabalha também, que esteja, tipo, construindo a vida profissional. Por exemplo, tem homens que não ligam para isso. Uhum. Por que para mim gera sofrimento e para o outro homem não, né? Pelo contrário, para outro homem, uma mulher que trabalha incomoda, Isso que eu ia falar. Aham. né? Então é Mas você não interessante acha, fazer. Hã? mas você não acha que dá para explicar isso também pelo histórico de vida de cada um, sem recorrer à RFT? Dá. E aí entra justamente na questão que a gente estava tendo de tipo, Aham. eu preciso de alguma coisa além da análise do comportamento? Porque dá para explicar, a gente não precisa Não, levar em dá, conta mas questões eu mais acho que a forma de subjetivas. explorar é diferente. É isso, É é isso. diferente. A É, forma de é explorar, sim. diferente. Hum. Então, Eu, até, eu, tipo, do significado ali do que ela dá, né? Tipo, por que que ali é um, por que que ali é um incômodo, assim. Mas talvez, assim, não sei se, eu não sei que é a questão da efetividade, por exemplo, dá para explicar com a análise do comportamento, mas você vê a estrutura por trás, como foi organizado a fala, por que que isso gera um sofrimento, qual foi a relação que foi feita, uhum. eu acho interessante. Gente, Ah, eu acho, eu tô lembrando aqui agora, talvez eu fale besteira, mas quando eu fui preparar essa aula para graduação, sabe o que eu acho que pega? Eu acho que a única coisa que dá um distanciamento da RFT para a análise do comportamento em si, é que a análise do comportamento ela vai trabalhar muito com questões de aprendizado ou por regra ou direto. direto, né? É, É, exato. E a RFT ela vai explicar como que emergem coisas que você não entrou em contato e nem diretamente, sempre foi entendeu? treinado, né? É, porque a generalização, coisas assim, explicam, mas quando a gente está falando em termos subjetivos, por falta de palavra, de novo, né, em termos de comportamento verbal privado, como que emerge coisa sendo que isso não é fruto da minha experiência direta? Eu acho que a ARFT, se eu não me engano, no livro da Actio Reis fala disso. A ARFT ela vai surgir como uma possível explicação de como que eu tenho comportamento verbal encoberto que surge sendo que eu não tive uma experiência direta com algumas coisas. É. Igual, por exemplo, quando eu pergunto para o cara assim, mas sua mulher, ela não ia conseguir decidir o que ela quer? Se ela Ah, quer sair de casa ou não? Tipo, quando eu tiro ela dessa construção, dessa lógica dele, já é uma intervenção também, tipo, ele tipo, na lógica que não foi uma construção direta, né?
Mas às vezes vai acontecendo essas relações também. É uma forma de intervir, eu vejo, assim, tipo, eu gostei da proposta, assim, eu achei. E, tipo, tem no outro parágrafo ali, você colocou uma situação que ele fala assim, que a Acabou. RFT não é uma abordagem, não uma teoria, uma abordagem clínica, né? Uma É teoria uma de é compreensão de linguagem. sobre a linguagem. Só que assim, ela se desenvolveu dependente, no bom sentido talvez, mas se desenvolveu dependente da arte, né? As duas se desenvolveram dependentes, na verdade, É, né? As publicações teve um intervalo de, sei lá, uns 2 anos por aí, mas, digamos assim, a é que assim, RFT, ela não é uma abordagem clínica, mas o jeito que ela cresceu, então ela surgiu como uma teoria da linguagem, mas o jeito que ela cresceu, principalmente aquela proposta de 2007 que eles trazem das dimensões e tal, ela cresceu sendo uma ferramenta clínica, entendeu? Então, tipo assim, ó, o jeito que ela surgiu, eu sinceramente, sei lá, você pegar a RFT lá de 2001, 2002, não lembro, do Reis, eu já li alguns capítulos daquele livro lá. Aquele lado do pós-skinneriano e tal, aquele livro lá. Assim, sinceramente, não tem nada de pós-skinneriano naquilo, na boa. E eu acho que essa foi a grande crítica. Só que passou 20 anos, e nesses 20 anos, ela cresceu como uma boa ferramenta clínica. Tá? Agora, enquanto explicação das coisas, eu não tenho propriedade para falar. De longe, eu penso que ela explica, mas eu não sei se ela explica melhor do que outras teorias de comportamento verbal ou de histórico de contingência de reforçamento. Eu realmente não sei, assim, deve ser uma questão aí para muitas pano para manga. Agora, enquanto ferramenta clínica, parece que ela cresceu legal, vai- minha opinião, tá? aham. Então, Não, já há outras formas de intervenção, mas ele mostrar, acho que essa questão dela mostrar outras construções em volta, tipo, você pensar em outras lógicas que o sujeito fez, eu acho que às vezes até ajuda a ampliar a sua intervenção, sabe? Eu, tipo, na clínica eu vejo muito funcional, assim, tipo, eu entendo que há outros formatos, assim. uhum. Eu acho que assim, eu acho que a clínica sempre vai ter isso, né? Tipo, vão ter formatos que você se identifica mais e outros menos, assim. Mas no que cabe a ela, eu vejo ela bem funcional, assim, bem que dá para aplicar bem, assim. O que você vê aí, Renan? Eu acho que não deixa de ser uma coisa que é, ainda está sendo construída em cima, sabe? Tipo, eu acho que ela é uma ferramenta para entender processos, e aí, assim como qualquer outra ferramenta, porque a gente tem várias ferramentas para fazer várias coisas, né? Eu gosto da forma como ela explica, de verdade, assim. Mas eu concordo Uhum. com a Cauã que, assim, eu sei que tem gente que tá a vida inteira estudando isso, sabe? Assim, eu acho muito doido, porque cresceu pra caramba, assim. Eu acho que eu enxergo como mais uma ferramenta, entendeu? Mais uma Aham, sim. possível ferramenta, sabe? Tipo, Uhum. mas eu ainda tenho aquela coisa da explicação de como emergem coisas. Talvez eu não tenha lido outras formas de explicar isso, assim, por isso que eu gosto muito do RFT, por exemplo. Uhum. Mas faz sentido, para mim faz sentido, assim, faz sentido como explicação. Como a explicação da linguagem, né? É, Como que as coisas. Como o sofrimento ele é criado também, né? eu tô tentando lembrar, desde que vocês estavam falando, eu tô tentando puxar na memória, porque eu não vou pegar o livro de arte agora, que até eu procurar, mas tinha uma explicação que era assim, eu lembro que ele fazia até um triângulo, e aí era assim, um desenho de um gato, e aí eu explico para a pessoa que isso aqui é o gato no sentido do estímulo verbal. E aí, se eu mostrar, tipo, a palavra escrita gato, e eu associar essa daqui, ela deduz que o de cima também é, sabe? Eu não sei se eu sei Uhum. explicar isso direito. E É o essa, a signo, emergência, isso, a equivalência de emergência. estímulos. Então, mas O- a equivalência de estímulo, ela pega em termos subjetivos também? Nessa coisa Aham. de comportamento verbal Sim. encoberto mesmo? Uhum. Então, é isso que você falou. Por exemplo, você tem A, B e C. Você tem, ó, pensa no triângulo. Você tem Aham, A, B e C. Você treinou
que A é igual a C e você treinou que B A é é igual... igual a B. Aham. Ou pode ser A igual a B. O que você não Essa é treinou uma que B é moldura, igual né? a C. Só que daí emerge que B é igual a B C. igual a C. Isso. Essa é a equivalência que se emerge. A equivalência de primeira ordem, né? Ah, Dá para a gente fazer segunda ordem, dá para ser muito louco e fazer de terceira ordem, eu não sei como faz. Seidman começou com isso, a linha de pesquisa em equivalência de estímulos, até as de segunda ordem. Se eu não me engano, ele morreu defendendo isso ainda, uns 2, 3, 4 anos atrás, sei lá. Ele não foi muito adepto da RFT, até onde eu saiba, posso falar besteira. E assim, para isso emergir, você tem 4 propriedades. E algumas são até parecidas com das molduras, pelo que eu vi aqui, né? Só que então eles têm... tem que só procurar aqui no Google, dá rapidão, mas eu sei que a quarta é transitividade. Então você tem É. lá a combinação, né, tipo, você treinou que A é igual a C. Então você também tem que C igual a A. Tem essa da inversão, né? Enfim, são 4 propriedades e a última é a transitividade, que daí surge a equivalência. Pelo que eu entendo, as molduras relacionais utilizam isso também. Só Qual que, é a contribuição além? Ela vai criando várias camadas a mais? Qual é isso que não está claro, a diferença? Ou a contribuição a cara, mais? eu acho que é aí que eu bugo também. Porque pelo que fala nesse capítulo, em 2017, eu nem sabia disso aí. Em 2017, teve uma proposta que foi muito bem aceita, que é a de trazer... Coloca ali, Vinícius. Que é de trazer complexidade e dimensões. Vou pegar aqui. Porque, assim, o que eu entendo, até então, não ia Mas eu acho muito que longe disso. Que é o... Tá ligado o que eu tô falando, né? Vou pegar aqui. É mas eu o acho que te ajuda a o ficar mais MDML. atento na estrutura, como a pessoa estrutura, por exemplo, vamos supor, quando o Renan fala assim, só um exemplo aqui, né? O homem tem que ser assim, assado. Tipo assim, a gente vai pensando em outras relações. Se ele acha que tem que ser assim, a qual que é a oposição disso? Qual que é... Se a gente vai pensando na lógica de como é a construção da linguagem dele, eu acho que você vai também definindo uma intervenção aqui também. Uhum. O, vai vendo talvez do que o Renan está sob controle, assim, tipo, por exemplo, o que seria uma oposição do que ele está falando, né? O que seria, quais seriam outras relações que ele faz com o que ele está falando? Eu Eu acho que é acho que muito explicativa, né? Ela é muito explicativa, assim. Eu não sei o que a intervenção a gente tem que bolar, né? Aham. Mas você consegue visualizar a intervenção ou não? Cara, eu acho que isso explica, e aí a gente faz a intervenção com o recurso que a gente tem, entendeu? Aí você vai Aham. usar, dependendo do que for, você vai usar uma difusão, você vai fazer alguma coisa nesse sentido, mas aí explica e você vê aonde você consegue intervir de acordo com as ferramentas, né? E que assim, ele não está Eu achei fusionado aqui. apenas, vamos supor, o Renan não está fusionado apenas naquele estilo de homem que ele criou. Sim, Ele está sim, sim. fusionado à oposição, a outras. Tem outras relações que estão travadas ali, né? Ah, Você É, entender o que você está pensando eu, aí, Jacob. eu tava pensando assim, ó. A Pensando gente nessa passou coisa um do pouco gato, do tempo, tá tranquilo para vocês? Como é que tá? coração. eu já Eu, já eu tenho que ir para uma reunião 4h30, mas tá tranquilo. Não, é isso que tranquilo. eu tenho que falar. Eu tenho mais até as 4h30 também. Tá, beleza. Só Você quer para. pausar a gravação? Não. Não, tá tranquilo. Só perguntei para vocês mesmo. Ó, eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que é mais ou menos assim, ó. Com o que a gente tinha de equivalência de estímulos de primeira e segunda ordem, a derivação, né? A equivalência derivada, você não descrevia alguns tipos. Eu acho que muitos dessas molduras são os tipos das equivalências que foram derivadas, aqueles 8 tipos lá a princípio, Uhum. tá? De hierarquia, de oposição, blá, Aqui, blá, 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 blá. coordenação, oposição, distinção, Isso, comparação, tá. hierarquia, temporal e É, espacial de Hit. eu acho que dá para pensar que algumas
são necessariamente de segunda ordem, por exemplo. Se eu não me engano, as de hierarquia tem que ser, tá? Só que, acho que tem duas coisas que são essenciais. Ó, a primeira, eles trabalham com uma outra unidade de análise. Qual que é? RRA. Essa é a unidade de análise dessa teoria. A gente trabalha com respostas verbais, né? Ou com uma tríplice contingência, enfim, dá para a gente definir ali qual que é a nossa unidade de análise. Eles têm uma outra unidade de análise. Essa unidade de análise deles, ela depende, pelo que eu entendo, ela já depende de uma relação de equivalência. Então, esse triângulo ele já aconteceu para você formar uma RRA, tá? Então, eles já passou do processo de equivalência, o resultado é a unidade de análise que essa teoria trabalha, eles trabalham com isso. Só que em 2017, pelo que eu entendi, os caras eles propuseram que além desses 8 tipos de molduras Existem ali, outros. você tem mais 2 maneiras de qualificar. Uma é dimensão, até esqueci, e a outra é níveis, Aí você pega aqueles livros mais atuais de ACT, que tem aquele desenhão cheio de, sabe, cheio de setinha, tudo aquilo lá, tal, já com a formulação de caso, já tá no meio disso aí. Então, aí eu achei diferente, isso eu achei bem diferente, porque não sei se seria, provavelmente seria uma maneira bem ruim de falar, mas é como se desse uma maneira de você trabalhar com equivalências de, sei lá, 20ª ordem, tá ligado? Porque você Você vai constrói toda intervindo na uma lógica rede. do discurso, né? Você trabalha meio que a sua unidade, ela começa a virar redes. Porque fica um É. negócio tão grande que o RRA, que era uma unidade menorzinha, ela tem tantos Mas, RRA mas que percebe você que começa a trabalhar com qualquer... as redes. Uhum. Eu acho que qualquer fala sua, por exemplo, é, qualquer tipo, identidade sua vai ter essas relações, essas outras terminações, né? Tipo, sempre vai construir Acho que isso, vai. né? Eu acho que sim Sempre vai. também. Sempre Porque se vai. você define, vamos supor, homem bom é um homem assim, ou uma mulher boa é uma mulher assim. Então você vai criando já outras relações automaticamente. Mas, a não ser, claro, que você pegue um sujeito que tenha mesmo dificuldades de linguagem, que está dentro do espectro, por exemplo. Essas pesquisas em RFT com o pessoal de TEA tá muito em alta, porque eles já conseguiram identificar que existem dificuldades em estabelecer essas redes, tá ligado? Aí que Entendi. isso eu acho que é um negócio também interessante, um outro instrumento de intervenção, sabe? Que Que você ajuda até a começa. generalizar mais, né? Exato, exato. Porque você começa a ver que aquele indivíduo ele tem uma rede bem estabelecida de uma moldura, sei lá, de oposição, mas outras ele tem um déficit absurdo, né? Por que isso? Sendo que o processo de formar não é muito diferente e tal. Acho que isso abre margem para coisa muito interessante. E aí, como é que foi hoje para vocês? Eu gostei do encontro hoje, foi bem bacana, assim, acho que esse capítulo 2 eu achei que a gente ia explorar muito mais, assim, achei que foi legal. Pô, eu sinto mó falta, desculpa, agora eu tive que responder um áudio, mas eu sinto mó falta de ter essas discussões, cara. Eu adoro ter essas discussões. Aham. Adoro, mas eu sinto também. Então, eu curto, eu aprendo muito mais assim, né? Tipo, igual às vezes a leitura do texto, eu vou seguir uma linha de raciocínio, você vai ver que o Acauã chega com outra, o Renan chega com outra, Isso. acho fantástico esse choque, assim, eu gosto. E é isso A gente tava lendo, aí o Acauã tava quieto aquela hora, eu falei assim, não sei o que que o Acauã tá achando. Ele falou, cara, eu vejo do jeito meio diferente, assim. Eu falei, pô, eu nunca ia pensar que nem ele, ó. Pronto. São sim. 3 pontos de vista pelo preço de um, né? Que eu ia ter só o meu, agora a gente está discutindo aqui. Eu acho muito legal. Aham. E deixa eu perguntar para vocês, é tranquilo? O Acauã deu uma ideia quando a gente conversou de dividir entre a gente, às vezes, por exemplo, essa semana eu fiquei responsável pelo 1 e o 2, né? Hum, Semana que vem, alguém pelo 2 e o 3. O 3 e o 4, desculpa, falei errado.
Vocês acham que seria de boa, assim? Da gente divide em 3 semanas, né? Tipo assim, cada um fica com uma semana, tipo... Eu acho uma boa, porque eu acho que alivia para todo mundo, mas aí eu preciso. Oh, caramba, peraí, gente. Eu preciso só ter alguma flexibilidade, porque dependendo dos eventos da faculdade, aí eu não consigo na minha semana, Uhum. entendeu? Então tá, Mas tá assim, bom. fora isso, eu topo numa boa, se não tiver nada Então, vamos impedindo. combinar quando acontecer isso com você, Renan. Você me avisa e fala assim, ó, Vinícius, você pode fazer? Eu faço e tá tudo bem, a gente flexibiliza nesse ponto, pode ser? Ô, Cauã, você consegue ficar com o próximo? Então, isso que eu ia falar, na semana que vem eu não consigo. Tá. Então, vou ver se o Renan pode, ou se não der, eu faço de novo, não tem problema. Uhum. Mas daqui 2 É, você pode contar comigo. Oi, deixa gente, eu ver desculpa. aqui. Para semana que vem. Eu não Oi. consigo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu consigo semana que vem. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver aqui, tem FAP. Ah, Ah, não, semana que vem eu não consigo também. Na não, próxima eu consigo. inclusive, Se quiser já deixar para a próxima já. eu fico com o 3 e o 4, eu gosto de falar sobre FAP, para mim é bem tranquilo. Então eu E na faço esse 2. semana do dia 18 eu consigo. Aí já dá, só Tá. se der algum acidente aqui, mas eu consigo sim. Então tá, eu fico responsável pelo 3 e o 4 na semana que vem, pode ser? Beleza, então. Fechou? Fechou. Beleza. Beleza, então. Ok. Então até semana que vem, gente. Valeu, Até mais, gente. Boa gente. Um semana aí. abraço aí. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau.